sobre o texto que você publicou sobre o Irã, né? O Islã não seria mais ligado ao Estado do que a Igreja Católica é hoje? Por exemplo, na divisão do mundo pelos islamitas entre a Casa do Islã e a Casa da Guerra. As alianças políticas entre diferentes califados eram garantidas por causa de uma identidade religiosa comum, não muito diferente do que foi a Europa medieval. Mas a Europa inventou o Estado laico que, de forma alguma, impede as religiões de exercerem sua influência e de serem usadas como instrumento de uma classe politicamente privilegiada. Se o Islã não é uma religião de Estado e existem Estados árabes que são teocracias, parece que em muitos momentos ela estava ao lado da opressão estatal. Então esses estados não seriam eles mesmos estados populares? Quer dizer, é isso que nós vamos afirmar sobre o Irã? É um estado popular? Bom, aqui tem muita coisa, né? Dá para explicar tudo de uma vez. Logicamente que na história dos países árabes e islâmicos, a religião, em várias oportunidades, foi colocada a serviço da política e da política de Estado. Mas nunca foi, não é a mesma coisa que a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela era uma instituição muito mais solidamente organizada do que as instituições islâmicas e era um ponto de apoio fundamental das monarquias e continua sendo um ponto de apoio importante para os governos imperialistas. Uma coisa que eu destaquei numa matéria que eu escrevi, que nós temos que entender é o seguinte: o islamismo é a religião de países oprimidos. O catolicismo é a religião de países opressores. Quer dizer, a sede da religião é em países imperialistas. Esses evangélicos que tem no Brasil, né, a sede é Estados Unidos. A igreja anglicana é Londres, é a monarquia britânica. A igreja católica é a Itália, que é um país imperialista. E, logicamente, a igreja católica romana é um instrumento do imperialismo. Agora, a religião islâmica não é assim. Ela pode ser utilizada por regimes opressores, caso, por exemplo, da Arábia Saudita. Mas ela tem uma expressão muito maior como religião de revolta do que a religião católica, que também tem, né? Também houve esquerda católica, né? Isso daí, toda religião ela é passível de ter expressões revolucionárias, né? Agora, esse negócio de teocracia, eu acho que não dá para dizer que o Irã é uma teocracia, porque o governo ele não é religioso, né? O Irã tem instituições representativas. Ele não é um governo. O que acontece é que a religião tem uma influência grande. Ele não é um Estado laico, tanto que é República Islâmica, né? O Estado laico dos países ocidentais, que o companheiro você vê tem muita coisa, né? Mas só mais um comentário. O Estado laico que o companheiro colocou ele é praticamente fictício na maioria dos países. Por exemplo, o Estado italiano deveria ser um Estado laico, nesse caso. Mas vai ver a influência da Igreja Católica na Itália. Sem falar que a Itália cede uma porção do seu território para criar um país imaginário que se chama Vaticano. Isso não é um Estado laico. O governo norte-americano, o Estado norte-americano é laico. Você vê, na moeda norte-americana está lá, In God We Trust. Estado laico não coloca essas coisas no dinheiro. No tribunal norte-americano, você jura com a mão em cima da Bíblia.
Estado laico? Eu diria que o Estado no Brasil é mais laico do que nos Estados Unidos.